Você está ouvindo o podcast Gente como a Gente. Salve, salve família, por aqui Sheila Oliver e DJ BK12, GT Estadual Hip Hop Paraná e Construção Nacional do Hip Hop. Estamos hoje no terceiro dia do encontro do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, fazendo a cobertura colaborativa. E hoje estamos aqui com o Rafa Rafuage, que é fundador do primeiro Museu da Cultura Hip Hop do Brasil. E queremos saber de você, Rafuage, como que foi esse processo para a construção desse museu, quais foram as lutas, as demandas e as conquistas para chegar até nesse espaço. Primeiro é um prazer estar com o BK, contigo, Sheila, grandes amigos que a gente fez na caminhada e estar nessa rede colaborativa de comunicação que reúne profissionais de diversas áreas do Brasil inteiro, hoje aqui em Brasília, para pensar, inclusive, como massificar, né, essa comunicação através dos portais que estão envolvidos para chegar em cada pessoa que está nas comunidades. E o processo do museu foi justamente esse processo, de fazer um movimento que culminasse no impacto dentro dos territórios periféricos, em especial do Rio Grande do Sul. No primeiro momento, a ideia era ter feito um museu nacional, porém fazer um museu nacional era muita treta. Então nós decidimos, por opção estratégica, fazer com que o estado do Rio Grande do Sul fosse esse primeiro ambiente que, a partir da iniciativa própria nossa, tivesse, então, um equipamento desse tipo. Nós iniciamos motivados por dois fatores. O primeiro deles foi ter visto os gringos lançando a ideia do Universal Hip Hop Museum lá em Nova York, no bairro do Bronx, que ainda não inaugurou, né? A gente correu e inaugurou antes dos gringos ainda. Mas, ao mesmo tempo, um fato triste que foi o assassinato do DJ Only J. O DJ Only J era um dos grandes DJs do Rio Grande do Sul, morreu em 2018 assassinado com 3 facadas no pescoço, com algo muito brutal, e que no dia do enterro dele, da forma tão injusta que ele foi, né, tirado a vida e da mesma forma sepultado, num lugar que, se eu voltar lá hoje, infelizmente eu nem sei onde é uma maneira indigna para tudo que ele tinha contribuído para a sociedade. Ali bateu uma revolta tão grande que ainda não tínhamos um espaço para preservar a memória, a história, o patrimônio, o acervo produzido por pessoas como ele ou por tantos outros que já tinham ido, ou por pessoas que ainda estavam vivas, tá ligado? Então, esses dois fatos, ter visto o movimento gringo e perder um irmão, foi o que culminou em 2018 para nascer a ideia do museu. E aí, a partir disso, uma busca incessante por espaço e por recurso. Primeiro veio o espaço, depois veio o recurso. E antes da inauguração acontecer, nós investimos 2,5 milhões de reais, que foram captados na época pela LIC, a Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, e também por meios alternativos, como uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, que destinou as multas aplicadas sobre irregularidades trabalhistas em empresas, que destinaram então suas multas, que são os termos de ajustamento de conduta, para fomentar o projeto. Desses 2,5 milhões investidos, 900 mil veio de multa do MPT do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bom. A gente utilizando esse recurso, né, cara, que tá lá e que é para isso, né? Então vocês envolveram tanto federal como estadual. Na verdade, só estadual naquele período, porque estávamos entre 2018 e 2022. Né? Não existia Ministério da Cultura, não tinha política para a cultura, não tinha nenhum tipo de fomento federal. E nós, por óbvio, além de não ter a relação federal, não queríamos a relação federal. Então, nesse sentido, nós conseguimos mover esses 2,5 milhões com a lei de incentivo estadual e também com os TACs, os termos de ajustamento de conduta do MPT do Estado do Rio Grande do Sul. Foi um grande feito, por ter feito esse museu naquele período controverso, adverso, né, às práticas culturais, negacionistas às práticas culturais, inclusive de criminalização da Lei Rouanet, chamando de teta, de mamata, artista era vagabundo, né? Aquele período nós nos sobressaímos tentando buscar formas de, no próprio Estado, dar condição. E quando o presidente Lula se reelege, né, ou se elege em 2023, 22 para 23, nós então entramos de cabeça buscando desde janeiro, a nossa primeira agenda, que seria em Brasília, seria em 14 de janeiro, porém o 8 de janeiro acabou impedindo nós de ter acesso, né, aqui em Brasília para poder fazer a agenda. Mas logo em fevereiro
surge também a mobilização nacional e nós viemos aqui, né? E aí a gente começa a articular para que também o museu pudesse ser enxergado, coisa que a gente já vinha fazendo desde junho de 2022, quando o presidente Lula esteve em Porto Alegre e fez o encontro Lula com a cultura. Ele fez isso em alguns estados brasileiros. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foi um estado que recebeu o presidente. E lá nós entregamos uma carta com uma série de recomendações, né, e orientações que seriam possíveis serem feitas, né, com o presidente Lula. Então o museu, a partir daí, busca e cai de cabeça numa captação de recursos que culmina no acesso à Petrobras, culmina no acesso a outras empresas, tanto públicas quanto privadas, mas também numa responsabilidade que nos foi incumbida de ser o primeiro e gerar, então, mecanismos que desvendassem esse caminho para outros estados, como é o caso aqui do próprio Paraná, né, poder um dia alcançar esse objetivo de ter a sua história registrada num museu próprio, permanente, não apenas uma exposição, mas permanente e que dê garantia de multiplicar hip-hoppers ao longo da história, né? Bem, cara, parabéns, né? Tamo junto. Então, assim, vocês começaram, né, com essa iniciativa de estruturar o lugar e aí a gente ainda teve a graça de conseguir que né, o presidente Lula entrasse nesse governo e a partir daí as políticas públicas, né, tão importantes e a gente sabe que elas vêm vindo, né, elas estão... então, por exemplo, a gente está aqui também pelo lançamento do novo Plano Nacional de Cultura, né? Mais muito uma bem. conquista muito grande, né? E outras que vêm vindo, né? E eu soube que vocês estão trabalhando também com uma questão que foi recentemente aprovada, né? Você poderia falar um pouco pra gente dessa questão, Rafa? Olha, é o endowment, é uma modalidade de fundo patrimonial que foi instituída no Brasil como lei em 2019, é a Lei 13.800/19, é uma lei que institui essa política de fundos que garantem uma sustentabilidade eterna a todo tipo de ação que ela se dedica. No sentido de que, se for para a cultura, como agora acabou de atualizar uma normativa da Lei Rouanet há menos de um mês atrás, atualizou, podendo e dando a possibilidade de você captar e guardar o recurso e aplicar o recurso para que o rendimento desse recurso preservado seja a garantia da sustentabilidade mensal da sua iniciativa ou do seu projeto. Antigamente a Lei Rouanet não permitia isso, agora permite. E por permitir, abre um segundo desafio, que é o quê? Não é só apenas captar o que é difícil, é também captar para executar e ao mesmo tempo captar para guardar, né? Então algumas estratégias devem ser assimiladas. O que eu oriento? Tente buscar recurso externo, ou seja, para além do setor público da cultura, como é o caso do próprio Ministério Público do Trabalho, para que esse recurso dê conta de ser executado e todo o recurso que você capta na Lei Rouanet comece a guardar, para criar o endowment, para criar um fundo. Porque na medida que 1 milhão aplicado a 1% ao mês gere 10 mil de rendimento, vamos supor que aqui nessa sala esse coletivo custasse a sua folha salarial 10 mil por mês. Logo, todo mundo aqui estaria assegurado eternamente com a sua remuneração que ganha. R$200, R$500, R$300, mas todos estariam assegurados. Então, nosso objetivo, de fato, é alcançar 18 milhões e meio, ainda a partir do ano que vem, em captação para o nosso endowment, e que ele fique parado até 1º de janeiro de 2030, onde o nosso estudo diz que ele pode aumentar em até 27,3 milhões, ou seja, salta de 18,5, vai para 27,3. Para que lá, em janeiro de 2030, esse nosso endowment renda mensalmente R$270 mil, o que é exatamente o valor da folha, tanto da Casa do Hip Hop, do Museu do Hip Hop, de outros projetos, inclusive de possibilidades de destinar recursos lá para o Paraná, para outros estados, que vai nos custar. Então a gente vai ter, basicamente, quase 3 milhões anuais, fruto de um rendimento, né, que vai ser a sustentabilidade permanente dessa política independente da cultura hip hop. Cara, parabéns, acho que uma iniciativa muito legal e você compartilhar isso com a gente, né, com as pessoas que estão assistindo, para que elas vejam que é possível, né, essa questão de você fazer esse museu, para além de tudo, eu acho que é isso, assim, de pessoas em outros lugares no Brasil se motivarem com isso, ver que é possível, que a gente consegue fazer, que a gente consegue se organizar, basta ocupar esse espaço. Muito bem, e tem uma questão que é importante, porque quando a gente fala
sobre compartilhar as formas de fazer, coisa que muitos captadores de recursos não fazem, que é compartilhar contato, compartilhar caminhos, estratégias. A galera guarda para si. Né? Precisa mas é mais do que isso. Eu vou dar aqui um site. Se todo mundo que está assistindo botar na internet www.citawi.net, citawi.net, você vai encontrar lá uma aba que diz como fazer um fundo patrimonial sem custos, ou seja, você não precisa desembolsar para fazer um fundo patrimonial. Você vai aprender a fazer sem custo nenhum. Então entra nesse site, né, e a partir dele tem lá um curso que orienta como e o que é o endowment e como você pode fazer sem custo. Lembrando que o endowment é uma modalidade, como eu disse, que preserva o capital original, vive do seu rendimento, mas na prática ele funciona como um mecanismo que recebe as doações, né? Então, tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física. E não pode, porventura, vamos supor, o Museu do Hip Hop, não pode ser a entidade Museu do Hip Hop que vai gerenciar um fundo. Tem que ser criada uma segunda entidade que vai gerenciar o fundo e essa entidade que gerencia o fundo é quem vai mensalmente repassar o rendimento para sustentar o museu. Pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela funciona assim, né? Agora sim, né? Agora sim. Exatamente. E o hip hop teve mais um avanço. Semana passada foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? O dia do hip hop. Então, pessoal da cultura hip hop se atualiza, a comunicação aqui ó, está sendo feita. Rafuage, só tem a agradecer mesmo a tua presença. Vamos junto. Né? Rafuage representa não só no Brasil, mas na América Latina. Tá? Hip hop tá voando. E é isso, precisamos nos conectar com os outros países, né? E fomentar cada vez mais. E que o Brasil está sendo esse modelo da cultura hip hop. Total. E tu sabe que é muito doido, porque há menos de um mês atrás eu tive em Bogotá uma reunião no Ministério da Cultura da Colômbia e hoje quem tem se inspirado no que a gente fez, a título do decreto com o presidente Lula, é o governo colombiano. O Gustavo Petro, a partir do Ministério da Cultura, tem pensado em criar um decreto presidencial para o hip hop colombiano. Então isso é muito legal de pensar porque é o Brasil exportando formas de mobilização popular, formas de organização comunitária e metodologias, né, de impacto social. E é isso que a gente está fazendo. E olha, se um dia a Colômbia fizer um decreto presidencial, pode ter certeza que o exemplo veio nosso aqui do Brasil. E esse PL que foi aprovado na Câmara, né, de autoria aí do próprio PL do governo Lula, do Ministério da Cultura, a secretária Márcia Hollenberg organizou tudo isso, mas é um processo que teve ali a participação do pastor Henrique Vieira, a deputada Denise Pessoa como presidente da Comissão de Cultura, e o relator foi o deputado Orlando Silva, ele que já foi ministro, inclusive. Então, muita gente pegou junto, né, mostrou a força dos parlamentares do campo progressista em prol da cultura hip hop, e a gente agora aposta, né, e vai cobrar também que esse dia e essa semana seja efetivada. E não só efetivada simbolicamente, com fomento para que as coisas possam se desenvolver nas 5 regiões do Brasil. É isso, só te agradeço. A gente é da cultura, porque a cultura é da gente. Vamos fazer juntos 3? Aí ele corta. Aí, 1, 2, 3. A gente é da cultura, porque a cultura é da gente. E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop. É nóis. Obrigado.